Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Eu quero gravar o segundo vídeo relacionado sobre a parte final do Evangelho de Marcos, registrado no capítulo 16, o versículo 9 ao versículo 20, onde que se diz a questão, porque em algumas Bíblias não tem Marcos, capítulo 16, versículo 9 a 20. E vamos analisar em primeira questão o autor, data e lugar onde foi escrito o Evangelho de Marcos. Eu já gravei um vídeo, na verdade gravei um vídeo sobre os Evangelhos sinóticos, inclusive falo de toda a biografia, o relato da vida de Marcos, mas para esse conteúdo específico aqui, principalmente nessa final do capítulo 16, versículo 9 a 20, vamos colocar a questão do autor, data e lugar onde foi escrito, só para clarear mais um pouquinho, E o próprio autor, o próprio Evangelho não traz o nome do seu autor. Então vamos analisar mais um pouco sobre essa questão. Não se sabe ao certo quem escreveu o Evangelho, pois o nome do autor não aparece no texto bíblico. Segundo uma antiga tradição, o livro foi escrito por João Marcos. Isso é bastante maciço, é bastante forte no cristianismo histórico e clássico. João Marcos de Jerusalém, companheiro de trabalho de Paulo e Barnabé, conforme está registrado em Atos 12, versículo 12, Colossenses 4 e 10, 2 Timóteo 4 e 11, 1 Pedro 5 e 13, que ele era intérprete de Pedro. E a maioria dos estudiosos acredita que Marcos foi escrito ainda antes de Jerusalém ser destruída pelos romanos em 70 depois de Cristo. E que esse evangelho esteve à disposição dos autores de Mateus e Lucas. Olha lá nos evangelhos sinóticos que eu argumento, dou mais um lado explícito sobre esse conteúdo. A tradição diz que esse evangelho foi escrito em Roma. A ênfase que se dá ao sofrimento de Jesus, às perseguições que seus seguidores vão ter de enfrentar. Parece sugerir que Marcos foi escrito especialmente para cristãos que enfrentavam dificuldades, e perseguições. Este era o caso dos cristãos de Roma no tempo do imperador Nero, entre 54 a 69 depois de Cristo. Vamos analisar uma base aqui textual aqui, para fazermos um texto relacionado à questão. Então, em Marcos, existem 5 versículos que não se encontram nos melhores e mais antigos manuscritos gregos, que, por isso, são colocados entre colchetes, entre colchetes. Tem a questão do capítulo 7, 16, 9, 44 e 46, e outros textos mais. No entanto, o mais conhecido problema textual é aquele do final do Evangelho, isto é, Marcos 16, versículo 9 e 20. Tudo indica que esses versículos não foram escritos pelo autor do Evangelho de Marcos. É uma questão que os críticos textuais colocam. E outra questão que nós vamos analisar também é o seguinte: quando fala que não tem nos melhores manuscritos, são 2 manuscritos que não existe esse evangelho. É o manuscrito sinaítico e o manuscrito vaticano, o Códice Vaticano, que está na Biblioteca do Vaticano, e o Códice Sinaítico, que está no Museu de Londres, e Museu Britânico, o Códice Sinaítico, que relata a aparição, lá o versículo 9 e 20, relata a aparição de Jesus e sua subida ao céu, subida ao céu. Não faz parte do texto original grego, isto é, não aparece em algum dos melhores mais antigos manuscritos grego, sinaítico e vaticano. Forma um documento independente e aparece em manuscritos gregos mais recentes. Tudo indica que esses trechos foram escritos no 2º século depois de Cristo, tendo por base os relatos de Lucas e João. Mais tarde, esses versículos foram acrescentados ao Evangelho de Marcos, uma base para se pensar sobre isso aí. Nesses versículos são usadas muitas palavras raras, que não tinham aparecido antes em Marcos. Também se nota a falta de uma maior ligação lógica e gramatical com o versículo 8. Maria Madalena, por exemplo, é apresentada no versículo 9, como se fosse uma estranha. Ela que já tinha sido mencionada lá no versículo 1. Se os versículos 9 a 20 tivessem pertencido ao original que Marcos escrevera, fica difícil de explicar por que os copistas teriam deixado de copiar esse material. Pois, sem esses versículos, o Evangelho de Marcos termina sem qualquer aparição de Jesus aos seus discípulos, contrariando o que ele tinha prometido. Outra questão também, existe outro final de Marcos, mais curto, que aparece em alguns manuscritos gregos e versões antigas desse evangelho, ao lado
dos versículos 9 a 20. Uma das versões antigas tem apenas esse final e depois o versículo 8, pelo que aparece. Esse final mais curto, que nunca fez parte do texto original de Marcos, foi escrito para evitar que o evangelho terminasse de forma tão repentina no versículo 8. O final mais curto diz o seguinte, no versículo 8. As mulheres foram até Pedro e seus companheiros e fizeram um relatório resumido de tudo que o moço tinha dito a elas. Depois disso, o próprio Jesus os enviou para anunciar ao mundo inteiro a sagrada mensagem a respeito da salvação eterna. Mensagem que permanece para sempre, o Amém. O capítulo 16, versículo 9, a questão. A tradução de o primeiro dia da semana apareceu primeiro a Maria Madalena. Os 4 evangelhos dizem que Jesus apareceu primeiro a uma mulher, ou a várias mulheres. Elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Registra várias aparições do Senhor Jesus ressuscitado aos seus seguidores e etc. Não é possível colocá-las em ordem cronológica, exata, Maria Madalena e etc. Uma questão também que se precisa pensar é isso. Está nos melhores manuscritos, que são 2, que são os manuscritos minoritários, que esses 2 principais, e Códice Vaticano e Códice Sinaítico. Mas essa passagem, que é o versículo 9 até o versículo 20, está num grande número de manuscritos também, antigo. Ainda que o Vaticano seja escrito entre o século IV e também o Sinaítico também entre o século IV a 5 depois de Cristo, são manuscritos bizantinos, são bons eles, e é uma coisa que eu quero falar, e como eu falei também em bibliologia, tem os manuscritos bizantinos e os manuscritos alexandrinos. Eu convido e faço a provocação para você ir lá na playlist e entrar na disciplina de bibliologia. Eu quero falar sobre esses manuscritos em outro vídeo que eu quero gravar, e vamos tentar explicitar mais ainda esse conteúdo.